Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live do nosso projeto A Matra Convida. Vocês estão me ouvindo bem? Eu gostaria de um feedback. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Já já nossa colega Amanda Barbosa está chegando por aqui para um bate-papo conosco no projeto A Matra Convida. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Flávio chegou por aqui. Colega Flávio. Bem, gente, a Amanda já deve estar chegando. Enquanto ela não entra, deixa eu ir adiantando para vocês. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho que fazer o convite para ela. Faz tempo que eu não faço live, mas deixa eu ver aqui, Amanda. Convidar. A colega Amanda Barbosa, juíza do TRT de Campinas, 15ª região, ela chegou. Olá. Cheguei, minha querida amiga Cassandra. Boa noite. Hoje vai ser um intercâmbio de sotaques. Vai ser delicioso, é intercâmbio, como é esse Brasil, né? Exatamente, essa diversidade cultural que enriquece tanto, né, o nosso país e que a gente deve sempre valorizar. Eu ia começar a falar de você, né, sobre as suas façanhas. Posso falar um pouquinho? Já já a gente começa Oh, a conversar mesmo, porque vai ser um bate-papo, tá, pessoal? A Amanda aceitou, gentilmente aceitou o convite da nossa Matra 19. O nome desse projeto, Amanda, é A Matra Convida. Convida no sentido de tanto de convidar como de ter vida mesmo, de fazer. exato. E tudo que a gente conversa aqui tem a ver com o mundo do trabalho. Então, são diversos temas relacionados ao mundo do trabalho, tá? Hoje a gente vai falar sobre conciliação, que é um tema maravilhoso, que faz a gente ter mais leveza no nosso dia a dia, andar com mais leveza, levar leveza para as pessoas e sentir que elas saem de lá do judiciário mais satisfeitas, né, Amanda? Então, a gente vai Exato. conversar, né, sobre isso. O tema da nossa live é o poder da conciliação na justiça do trabalho. E assim que eu fiz o convite, a Amanda já aceitou de pronto. E a gente agradece, Amanda. Em nome da Amatra, eu agradeço, tá? Muito obrigada. E sei que vai ser uma live maravilhosa, porque o papo vai fluir. E os nossos convidados, né? Eu quero que todos fiquem à vontade para fazer perguntas. Pode ser que eu não consiga acompanhar em tempo real, mas vocês repetem a pergunta e a gente vai tentando, no meio do nosso bate-papo, né, Amanda? Ir respondendo Ótimo. e acrescentando. Então, deixa eu falar rapidinho para a gente começar a conversar. Tá bom. Amanda Barbosa, juíza do trabalho da 15ª região, Campinas. Fiz alguns concursos aí, viu, Amanda? Na época que eu morava em Santos. Ela é mestre, professora de Direito e Processo do Trabalho, Negociação e Gestão de Conflitos, autora e também integra o grupo de estudos sobre a transformação do direito do trabalho na sociedade pós-moderna e seus reflexos no mundo do trabalho. Então, vamos aproveitar bem essa live, aproveitar tudo que a Amanda tem para compartilhar conosco e vamos ser felizes. Vamos ser felizes, né? Amanda, eu vou começar perguntando e aí a gente vai dando sequência, Sim. tá certo? Vamos falar um pouquinho para as pessoas sobre essa questão da cultura da terceirização da solução dos conflitos, que é tão Ótimo. arraigada na nossa sociedade. Ótimo. Bem, primeiro eu quero agradecer esse convite para o Convida, né, da Amatra 19, esse TRT maravilhoso do nosso estado do Alagoas. Até coloquei aqui um verde e amarelo, fica bem abrasileirada para a nossa live, né?
aos amigos presentes, já vi vários queridos que são também pessoas engajadas com essa temática, o Flávio Costa, a Robertinha, né, nossos colegas aí de Tribunal de Brasília, Roberto, enfim, colegas que são também grandes amantes e dedicados a essa temática, que visa transformar uma cultura, né? Essa cultura que você abre aqui o nosso bate-papo, e eu espero que realmente seja assim, com as intervenções dos nossos ouvintes aqui, que sejam também, tragam para nós questões que queiram debater dentro desse tema. Será um prazer realmente dialogar. A vantagem da live é essa, né, Cassandra? É algo tão mais informal, tão próximo, tão gostoso, a gente nem vê o tempo passar, né? E aí você traz o ponto que eu acho assim, é o início de tudo, né? A questão cultural. E eu penso que nós não temos uma educação emancipadora. Eu não sei em relação a vocês, mas no meu ambiente, por exemplo, familiar, os atritos entre irmãos, nunca houve assim um estímulo para que nós, então, tentássemos soluções. Era sempre a autoridade sendo invocada. Olha, quando o seu pai chegar, vocês vão ver, eu vou falar para ele e ele vai resolver. Na escola, idem, né? Os problemas menores entre os alunos é a professora. Se extrapola ali a própria autoridade da professora. Quem é chamado? A autoridade, diretor, né? Ó, vou te levar para a diretoria. Então, a nossa educação, ela não é emancipadora, né? Ela não explora o diálogo, a autodeterminação na solução de conflitos. E é um processo, uma cultura que também se reproduz em muito nos nossos cursos de direito, né? As nossas graduações e pós-graduações ensinam a guerrear, né? Então, a gente tem a lei como arma, os recursos, e muitas vezes esquecemos o nosso papel como operador do direito, que é, acima de tudo, tratar os conflitos, né? Eu gosto muito de falar com os meus alunos assim, que nós nos enganamos muito em pensar que a nossa matéria-prima de trabalho seja a lei, né? Isso é subsidiário. Nossa matéria-prima são as pessoas e os conflitos que são naturais a essa convivência, a divergência, que é, inclusive, importante para o crescimento. Você também, como uma estudiosa do tema, né, sabe que essa moderna teoria do conflito situa esse fenômeno como um agente que tem o seu papel positivo na sociedade, um agente que promove modificações e aprimoramento. Isso. Exatamente. Quanto a essa questão das crianças, né, que a gente desde cedo, eu sempre digo assim, entre aspas, mal educado a terceirizar a solução, aqui em casa eu faço a minha casa de laboratório, eu tenho 2 filhos, um com 8 e outro com 11. E ainda tem muitas disputas e eu acredito que as disputas vão ser pro resto da vida, porque são irmãos, né? Sim. E aí eu sempre faço isso, Amanda. Eu dou 5 minutos, 10, 15, conversem, tentem resolver, me tragam a solução. Porque a minha pode ser que não agrade a nenhum dos dois. E aí eles estão aprendendo, já estão fazendo dessa forma. E chegam para mim e dizem, mamãe, a gente conseguiu conciliar aqui. Eu vai ficar 15 minutos, o outro vai ficar mais 15 e vai dar tudo certo. Então tá bom, agora a gente está começando a conversar, a falar a mesma língua. Mas isso depende muito da gente, né? Porque eu vejo que as escolas, elas estão começando, Amanda, começando a inserir essa questão da mediação, a parte socioemocional tem sido trabalhada. E é isso que você falou. Muita gente pensa, né, que no curso de Direito e que para trabalhar em qualquer dessas profissões, né, do mundo jurídico, que precisa saber muito de lei, saber muito de jurisprudência. Gente, é o que você falou, nós trabalhamos com pessoas, por trás dos processos existem pessoas. Então, se a gente não tem esse traquejo, não consegue fazer a leitura do perfil, não consegue tentar, né, chegar mais próximo, a gente vai sentenciar muito, né, e vai desagradar bastante, vai ter muito recurso. E extinguir muito processo, uma hora o processo se extingue, né? Transita, o processo é extinto, mas a pacificação, que seria o objetivo mais amplo, né? E mais gratificante, disparadamente mais gratificante, a gente fica longe dele, né? Um processo prolongado, ele muitas vezes faz com que as pessoas saiam piores no sentido, né, da espiral do conflito que vai se alimentando ali, né? Então, nós começamos
Realmente eu também tenho observado algum movimento de modificação de cultura na base. Tivemos recentemente pelo MEC, né, uma resolução que alterou a grade curricular do curso de Direito, me fez voltar para a graduação, coisa que há mais de 10 anos eu não dava aula na graduação, Cassandra, mas Que ao maravilha. ter essa disciplina criada, métodos adequados de solução de conflitos, eu voltei para a graduação, né, porque é algo que eu Maravilha. realmente acredito ser transformador a médio e longo prazo, né? Sim. Isso foi lá em 2018. Aí, com a pandemia, eu confesso que não acompanhei. Eu sei que as universidades tinham 2 anos, né, para adequação do currículo. Sim. Cumpriram, já é obrigatória mesmo a disciplina. Em algumas foi criada a disciplina, né? Em outras eu não sei como isso vai ser avaliado, porque realmente os 2 anos eles se findaram agora em 2020, mas eu sei também de algumas faculdades que, na verdade, inseriram a temática no bojo já, por exemplo, de processo civil, aí tem lá um módulo, né? Apenas um módulo sobre métodos adequados. Que é pouco, Assim, né? para algumas ainda foi um jeitinho, porque gente, a temática é muito rica, né? Quando a Uhum. gente começa a enxergar o conflito e a negociação a partir de ciência, de técnicas, como, aliás, traz o Código de Processo Civil, né? Pessoal que Sim. gosta e que é apegado em lei, gente, vamos olhar lá o artigo 166, parágrafo 3º do CPC. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de criar um ambiente propício à autocomposição. Então, quando a gente fala em negociação, em solução dialogada, em construção conjunta de soluções para conflitos, nós não estamos falando de barganha, né? Nós não Não. estamos falando daquele procedimento que é chegar no mercado, pedir um desconto e cada um puxando para o seu lado. É muito mais amplo e muito mais profundo. E assim, Cassandra, não sei se você... Acredito que você concorde. Transforma a vida, né? Não é Sim. algo para se aplicar no direito, como profissional do direito. A gente leva, como você falou para os seus filhos, a gente leva para a nossa Filho, prática marido, cotidiana. tudo, tudo. Nosso dia a dia, né? Inclusive, Fica muito melhor, né? Fica mais fundamentada. inclusive aquelas pequenas situações que muitas vezes, né, elas vão parar no judiciário, a gente consegue enxergar com outra ótica, conversar. Uma briga de garagem, por exemplo, no condomínio. Quantas e quantas não vão parar no judiciário? Porque é aquela questão, né? A gente é educado dessa forma, né, mal Uhum. educado dessa forma, e aí a gente cresce, se torna adulto, autorresponsável, mas continua sem a capacidade de solução dos conflitos. E aí, por menor que seja, a gente vai lá e bate no judiciário, pedindo, por favor, que seja analisado, que venha uma solução. E é isso que a gente está tentando, né, Amanda, com esse movimento de mudança de cultura, é justamente incutir na cabeça das pessoas que elas têm capacidade para resolver. Não é que o Sim. judiciário vai deixar de ser necessário de jeito nenhum, mas é que as Uhum. questões maiores, elas vão lá para o judiciário. As menores, a partir de um diálogo, de abertura, né, do fomento ao diálogo, elas podem ser resolvidas de uma maneira mais tranquila. E é isso que É. a gente espera, né? No futuro próximo, a gente está plantando a semente, a gente vai conseguir lá na frente colher, se Deus quiser. Aí eu queria conversar com você para a gente fazer tipo uma cronologia, né? Tem alguns alunos seus que estão assistindo também? Acredito que sim, né? Tenho sim. Alunos também assistindo. Então, aí a gente viu que esse movimento, né, lá na década de 70, buscando difundir a ideia de um sistema multiportas, foi muito forte lá nos Estados Unidos, né? E aí, por que multiportas? Porque a sentença não era mais a única solução vista como possível, né? Já se buscava mais, justamente por conta de globalização, né? Do mundo mudando mesmo, né? Quando eu mudo, o mundo muda e a gente precisa das adequações. Vídeo que aconteceu agora com a pandemia, né? Todo mundo no estalar de dedo Sim. precisou mudar. Mas aqui no Brasil, digamos, essa intensificação desse movimento em prol da cultura da paz, da conciliação, foi mais ou menos a partir de 2006. E de lá para cá a gente observa uma crescente.
né? Começaram as semanas de conciliação, e toda essa veio a questão da política pública mesmo, né? A resolução 125 do CNJ. E essa política pública, eu acredito que ela veio fomentar, inclusive, essa mudança da diretriz curricular do curso de Direito. Eu acho que já teve apoio, né, nessa... Sim, nós estamos numa fase de preparação para novos nichos de atuação, né, Cassandra? Semana que vem, na segunda-feira também, eu vou falar numa faculdade aqui do interior de São Paulo. O tema é Justiça sem Sentença, que é exatamente trabalhar essa desvinculação que agora nós estamos construindo, né? Até porque a sentença muitas vezes se distancia do que é a justiça para as partes, né? Então, esse chamado modelo multiportas, ele não significa que colocaremos o judiciário numa situação subsidiária, né? Mas que nós buscaremos, na verdade, uma triagem de adequação. Até há pouco tempo atrás, nós falávamos em métodos alternativos de solução de conflitos, né? Como se conciliação, mediação fosse uma coisa até meio hippie, assim, né? Porque o natural, a via ordinária é o judiciário. Acesso à justiça correspondendo a acesso ao judiciário. Então, houve até uma reformulação da terminologia, porque continuava a colocar os outros métodos de gestão como métodos assim, excepcionais e de menor importância. Então, hoje nós falamos em métodos adequados, porque realmente cada situação é uma situação, tem o seu colorido, as suas particularidades, né? Os conflitos são muito diversos, a sociedade é muito plural, e nem tudo vai ser tratado adequadamente pela via jurisdicional. Alguns casos, sim. O adequado será a sentença com todo o seu vigor, impositiva, né? Coercitiva, e em outros não. Então, é exatamente essa tentativa de adequação, então, à sociedade. A gente faz com que a gente customize, é uma customização dessa gestão de conflitos que a gente vem construindo pelo chamado modelo multiportas. E esse profissional de hoje, esse modelo multiportas, ele está amparado pela resolução do CNJ, né? A resolução da Justiça do Trabalho, o CPC de 2015, que traz todo um capítulo destinado a essa atuação, a estruturação dos sejusques, a própria CLT, acho que vai dar tempo da gente falar aqui, que trouxe lá no seu artigo 85, até anotei que eu sempre esqueço, 855B, a questão dos acordos extrajudiciais, né? Que é a negociação fora do judiciário, que tem aí uma série de questões que são ainda tormentosas para nós. Mas veja, é um amplo leque, né? Que são novos nichos de atuação para a advocacia. Então, nós temos que preparar esse profissional para que ele saiba transitar em todos esses ambientes, conheça a linguagem de todos esses ambientes, né? E é isso que fará a diferença. Aquele profissional que tenha a versatilidade, que saiba tanto litigar, quando essa for a via ideal, como também saiba ser um negociador, cooperativo, assertivo, que não significa nem ser passivo e nem agressivo, né? São habilidades novas a serem desenvolvidas para esse profissional desse novo século, desse novo sistema de justiça. Excelente, Amanda. E você tocou num ponto que eu sempre bato muito nessa tecla. Eu acredito que você já deve saber, porque por conta das redes sociais e tudo, mas tanto eu como minha irmã, eu aqui em Alagoas e Andressa em Goiás, nós implementamos o momento acolhimento, que é um momento que antecede as audiências, em que a gente dá as boas-vindas, né? Ela faz do jeito dela, eu faço do meu, mas enfim, a gente sempre transmite uma mensagem positiva, chama atenção para a autorresponsabilidade, a importância dela, explicando direitinho o que é aquilo. É aquela coisa de querer que as pessoas que estão indo em busca do judiciário tenham a sensação que estão tendo a melhor tratamento possível, sabe? Sim. E mesmo nesse período de pandemia, foi possível fazer isso. Na quarta vara consegui com o nosso diretor, ele, mesmo na época do Webex, conseguiu uma sala virtual de espera. Então, assim, muito bacana. E esse é um momento que a gente aproveita para harmonizar o ambiente.
para sim. preparar aquele ambiente para que eles fiquem desarmados, porque eles chegam ali realmente armados até os dentes, e por conta de nervosismo, por conta de N fatores. E quando a gente faz isso, é aquela coisa de realmente chegar mais perto, de olhar no olho, você ter ideia, no último acolhimento de 2019, antes da pandemia, eu nunca me preparava assim, vou falar sobre isso. Não, estou no carro, indo para o tribunal, no meio do caminho vem o insight e eu falo sobre aquele... E nesse dia eu tive vontade de falar sobre a efemeridade da vida. E um dos servidores, que toca violão, né? Nessa parte eu combinei que eu queria cantar essa música. E aí ele foi para lá e a gente cantou no último acolhimento de 2019, a música Trem Bala. E foi tão lindo, porque assim, todos participaram, uma música que todo mundo conhece. E aí depois eu sempre abro um espaço para quem quiser participar, falar alguma mensagem. E aí um dos advogados, ele até disse que se aposentaria esse ano e se aposentou mesmo. Ele pediu para declamar um poema dele sobre o litoral alagoano. Um senhorzinho já, ele foi a coisa mais linda do mundo, participou. Ele era meio difícil de conciliar, sabe? E ele sentou lá na mesa e nesse dia saiu o acordo, foi tudo maravilhoso. E logo em seguida veio essa questão da pandemia e a gente, né, entrou nessa... Enfim, eu senti bastante, porque eu gosto de gente, gosto do dia a dia, né, perto das pessoas, e para mim foi um baque. Mas a gente vai se adaptando. E uma das lives que eu assisti com você e o Ellison Miessa, foi bem O Wellington é um bacana. grande parceiro, procurador do trabalho maravilhoso da nossa região. Felizmente é uma parceria muito proveitosa, seja na jurisdição, seja nas atividades acadêmicas. E ele falou o seguinte, ele não, você, aliás, nesse dia, você brincando, né, dizendo que estava falando para os jurisdicionais, para os advogados lá, olha, passem perfume, mesmo na audiência telepresencial, não deixem de se arrumar, a gente Sim. precisa tentar manter a positividade e tudo mais. E você falou outra coisa lá que me chamou a atenção e agora a gente conversou agora e eu esqueci, mas daqui até o final da live eu lembro. Mas eu achei Sim. tão bacana, sabe? Eu disse, realmente, a gente tem que tentar manter. Você estava estimulando bastante as audiências telepresenciais que a gente ia começar a fazer ainda. E foi uma live bem proveitosa nesse sentido, sabe? Porque falando pela ótica positiva, a gente tem que enxergar o Sim. positivo. Tudo tem, Toda a né? O lado diversidade, negativo e o ela positivo. ela traz também embutida uma oportunidade de crescimento, né, Cassandra? Isso, Nós exatamente. tínhamos muito receio das audiências telepresenciais, estamos agora prestes a retornar ao presencial, os tribunais começam a regulamentar esse retorno, né? Meu tribunal saiu hoje uma portaria nesse sentido. O pessoal agora sai da live e vai procurar, quer ver? Calma, gente, calma, depois. Mas, enfim, e veja, hoje nós já temos um grande número de pessoas adeptas da metodologia telepresencial, né? Querendo até que continue, e em determinadas situações elas realmente viabilizam o acesso à justiça, né? Como em outras situações, não, elas podem de fato ser um obstáculo. Para o nosso tema em particular, eu lhe confesso que também sinto falta desse face a face, dessa possibilidade de um acolhimento que é muito mais restrito, ele não é impossível, mesmo online, a gente pode acolher com uma boa tarde, um bom dia, né? Com a verificação se a pessoa está ali confortável com o uso do equipamento, isso tudo cria o que nós chamamos, nas técnicas de negociação, do rapport, dessa relação de conexão, de confiança entre as partes, que é um primeiro passo, né, para se conseguir estabelecer esse processo comunicacional que é a negociação, né? Então, eu sinto falta, sim, eu sei que aqui a gente tem essas limitações, né, mas temos também algumas vantagens, como tudo. Então, não dá para a gente olhar sempre, né, com uma lógica de bom, de ruim, de certo e de errado. E isso é muito também o espírito que rege a nossa atuação como pacificadores, não é mesmo? É nos despirmos um pouco dos preconceitos, é de experimentarmos, é de ouvirmos para entender e não para rebater, que nós estamos muito treinados a ouvir.
já pensando o que a gente vai responder, né? Não sei se alguém aqui que está nos assistindo tem esse mau hábito, né? A gente ou já pensando assim, concordo, não concordo, o que eu vou falar em resposta. A gente tem que ouvir para compreender, ainda que nós venhamos a dizer, não, com isso eu não concordo, né? E numa linguagem assertiva, como falei. Eu já, inclusive, Cassandra, eu nem sempre exercitei, né, essa comunicação não violenta, isso eu fui aprendendo, eu gostaria de colocar também, né? Às vezes as pessoas falam assim, esse é o jeito dele, aquela pessoa que às vezes é muito ríspida, que não sabe como falar, às vezes está até com a razão, mas perde a razão, o argumento se enfraquece pela forma como conduz, né? Então, são habilidades, gente, todo mundo pode desenvolver, né? Então, não tem isso, esse é o jeito do fulano, é o jeito do ciclano. Nós, quando nos dispomos a entender relações interpessoais, a desenvolver essas técnicas, nós melhoramos em todos os aspectos. E volto a dizer, hoje, para esse profissional desta década, né, do modelo multiportas, essas habilidades são fundamentais para que você tenha um destaque, né? Multidisciplinaridade já. Exato, porque não adianta a lei mudar, e a lei já mudou há tempo, então quem ainda está com a mentalidade antiga tem que correr atrás do prejuízo. O Código de Processo Civil mudou, a CLT mudou, existem incentivos legais às negociações diretas. Se a negociação direta falhar, existem espaços e incentivos legais para a negociação assistida por meio da mediação e da conciliação, né? Que são espaços especializados, com problemas ainda, com estrutura ainda singela, sem dúvida, nós estamos engatinhando nesse procedimento, né? Mas nós precisamos de uma mudança também da mentalidade, exatamente para que essa expansão ocorra, né? E se me permite aqui engatar uma questão, né, Cassandra, que foi claro. Que você trouxe esse seu projeto maravilhoso, você tem vários, né? Você você vive realmente o que nós estamos falando aqui. Mas esse projeto do acolhimento, que é, então, parte de tudo isso, é um ponto muito importante, porque há um discurso, por vezes, no sentido de que este movimento, ele teria como objetivo uma baixa, uma redução do passivo dos tribunais. Não é isso não é. Se vocês pegarem, né, as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, o judiciário brasileiro, ele é um dos mais produtivos do mundo, disparadamente, né? A produção do judiciário brasileiro, juízes e servidores, é altíssima, tá? Isso é um ponto. É claro que esse contexto influencia as mudanças legais sobre as quais estamos comentando, mas eu lhes falo como alguém que está junto com a inauguração dessa política, estudando essa temática. O meu primeiro livro, Formação Humanística para a Magistratura, que abordou esse tema, lançado pela LTR, teve 3 edições, isso aconteceu há mais de 10 anos atrás. Então, antes mesmo da resolução 125 de 2010 do CNJ. Então, eu posso falar com muita franqueza e liberdade que as pessoas envolvidas nesse movimento, elas não intencionam com esse movimento redução de passivo dos tribunais. Isso até pode ser uma consequência natural, né? É uma consequência natural, mas o nosso objetivo é realmente de criar espaços humanizados de pacificação. É isso que nos move e é isso que nos gratifica e nos engrandece dia a dia, a cada causa, fora os modelos de desenho de disputas coletivos que nós temos nos aprimorado, né? Através do Sejus, que das situações de conflitos mais amplos, que extrapolam o individual, que nós temos... A pré-mediação, que surgiu com a pandemia. Aliás, vamos trazer essa notícia para o nosso público, né, gente? Agora os Sejusques estão autorizados, também no Seara Trabalhista, a pré-mediação, absolutamente gratuita, com servidores capacitados para esse fim. Então, aquele advogado que eventualmente, né, tem ainda alguma dificuldade, ou na negociação direta, lá para o acordo extrajudicial, não foi exitoso, tem esse segundo caminho na escada, a possibilidade de acionar o Sejusc sem custos para ter a assistência de um terceiro facilitador, né, que vai auxiliar ali na promoção dessa possível composição.
né? Se a gente restabelecer o diálogo, a gente já fica feliz, e se chegar no acordo, mais ainda, né? Perfeito, Amanda, perfeitas as colocações, concordo em gênero, número e grau. Com relação ainda à comunicação, eu costumo dizer sempre, sabe, que a comunicação é quase tudo. E nesse momento de acolhimento, eu sempre aproveito para falar disso. 2 anos atrás, acredito, não, final de 2018, quase 3 anos, né? O tribunal nosso aqui trouxe no final do ano, para o encerramento do ano judiciário, uma comunicadora maravilhosa aí de São Paulo, Vânia Bueno, não sei se você já conhece, maravilhosa. E ela falou uma frase que ficou na minha cabeça, e eu sempre que posso reproduzo, porque realmente é isso. As palavras, elas intoxicam ou nutrem as relações. Então, a gente precisa realmente cuidar muito daquilo que vai falar. Então, sempre chama a atenção dos advogados, das partes, porque a gente pode fazer esse esforço. É um esforço diário, é um pouquinho a cada dia, mas a gente vai melhorando. E aí eu tenho sempre um combinado com eles, porque cada um faz de um jeito, né? Eu tenho um combinado com eles, de a gente cuidar das palavras. E na hora da audiência, quando eles vêm com alguma coisa assim mais, né, que fogem desse padrão, aí eu chamo a atenção, eu digo, lembram do nosso combinado? Então, doutor, faz de conta que ninguém ouviu nada que o senhor falou e o senhor vai reformular essa frase. Eles fazem direitinho, sabe? Reformulam de uma forma que fica boa. Eu digo, olha aí, tá vendo? É desse jeito. É um exercício. É um exercício para a gente não agredir o próximo. Eu digo sempre, gente, veja só, cada um aqui carrega seu fardo. A gente não sabe o que é que cada um... Então, no mínimo, a gente precisa ser gentil com o próximo. No mínimo. Aliás, isso tem uma referência teórica, né? O modelo de negociação de Harvard, que se funda nos 4 princípios. O primeiro princípio é exatamente separar as pessoas do problema. Né? Então, a gente pode ser muito duro com o problema, com a questão, mas sempre ser gentil com as pessoas. Então, veja que é parte de um estudo mundialmente reconhecido de negociação e é um princípio, portanto, da negociação, esse do modelo de Harvard, né, que eu sempre, até tenho aqui, vou fazer propaganda sim, deixei separado, o Como Chegar ao Sim, acho que é uma primeira leitura, né, importante para quem se interessa, que é exatamente isso traduzindo, né, o que você nos trouxe. Eu acho que essa formadora que você se refere é uma servidora do TRT2, não é? Ela não é servidora. Eu te mando no direct depois, Vânia Bueno. Ela é maravilhosa, ela acho que com ela eu nunca fiz curso. Fiz alguma comunicação não violenta, mas com ela acho que não. Ela veio fazer uma única palestra aqui, mas foi uma coisa tão assim, de ampliar a consciência, sabe? Tão maravilhosa, que eu até hoje tenho um carinho enorme por ela e sempre que lembro, falo essa frase dela, porque realmente ela é muito verdadeira. E não é só a palavra, né? Eu sempre digo também para os advogados e para as partes, olha, cuidado também com a comunicação não verbal, porque o nosso corpo fala. Então, eu faço isso comigo mesma. Com essa coisa da tela, de a gente estar se vendo, eu acho que eu estou até conseguindo fazer melhor hoje em dia, mas eu era muito careteira. Quando eu via uma coisa assim que aquilo estava soando como esquisito, eu já fazia um olhar assim, uma coisa, e agora estou tentando mais fazer cara de paisagem, menos julgamento, mais acolhimento, porque a gente fala, né, com o corpo. Então, sem dúvida. Eu sempre digo para eles também isso, né, para eles tentarem se policiar em relação a isso, e a gente está conseguindo, sabe, dia após dia, eu fico tão feliz com a evolução que eu tenho percebido. Fico feliz de verdade. Voz, né? A comunicação ela é muito mais do que aquilo que é dito apenas, né? Eu poderia ter chegado aqui e falado assim, boa noite. Uhum. Será que ia ser mesmo uma boa noite, né, gente? Agora, se a gente chega boa noite, certamente vai ser, né? Então, comunicação é tudo isso, faz parte desse processo negocial também. Eu diria até que o espaço também é uma forma de comunicação, né? Eu tenho observado alguns escritórios que dispõem de espaço físico mais amplo, se adequando, criando, né? Colocando mesas redondas em algum espaço do escritório para ter ali uma sala para uma negociação direta, né? Então, já estão realmente mais antenados, mais alinhados com essa nova advocacia, né? Aquele advogado que só sabe bater na mesa, fazer cara feia e vamos até a última instância, ele está fadado realmente, né,
a ficar para trás, a demodé. E até, né, Amanda, em relação ao próprio conflito, a gente deve olhar para o conflito com mais naturalidade, porque conflito todos temos, tivemos, teremos. Então, o que a gente precisa mesmo é aprender a lidar com eles, aprender a melhor forma de buscar a solução, e aí entra a questão do diálogo, né, de tudo, que tudo começa porque em algum momento o diálogo foi perdido, foi rompido. Então, quando a gente faz esse papel, né, é o que eu sempre também exalto essa questão. Olha, primeiramente, eu estou aqui para tentar auxiliá-los. Eu, como juíza, os advogados também, como advogados, estão primeiramente para auxiliá-los, os servidores todos. Então, num primeiro momento, eu não estou fazendo julgamento de nada. A gente está aqui tentando auxiliá-los. É o papel de ajudante mesmo. Se não for viável, a gente vai para o segundo papel do judiciário. Não é verdade? Então, eles sempre ficam assim... eu noto, sabe, que eles acham diferente isso, essa conversa, esse olho no olho, essa abertura que eu deixo eles falarem. Quando eles querem falar, levantam a mão, querem falar, eu deixo falar. E é aí que a gente descobre elite sociológica, é aí que a gente consegue aprofundar mais e ter mais chance de realmente chegar num denominador comum. Semana passada mesmo eu fiz uma audiência que o reclamado, ele foi para a vara, a gente fez uma audiência híbrida, ele estava na vara, no ambiente da quarta vara do trabalho, e os demais de forma telepresencial. E foi difícil citá-lo, foi super difícil. Da última vez, eu pedi para o assistente de audiências fazer as vezes de oficial, ele ligou, conseguiu falar no número, disse que ia encaminhar pelo WhatsApp a citação e tal, e ele compareceu à audiência. E aí a advogada do autor, nem sei se ela está por aqui assistindo, se ela tiver, ela vai lembrar. Ela é muito tranquila, conciliadora, sabe? Tem esse espírito conciliatório. E ela sabia também da dificuldade financeira. Esse empregador já não tinha mais empresa. Hoje em dia, o ex-empregado e ele trabalham na mesma empresa, sendo que o ex-empregado agora é empregado da nova empresa e ele é prestador de serviços. Então, está uma situação bem difícil. Mas ele foi na intenção de resolver. Ele disse, eu estou aqui porque quero resolver. Mas estou com vergonha de dizer quanto é que eu posso disponibilizar por mês. Aí eu disse para ele, olha, senhor fulano, o senhor não precisa ter vergonha, não. O senhor tem que dizer, porque é a partir daí que a gente vai poder montar, né, uma proposta que viável para o senhor, que o reclamante também aceite. E por aí foi. Aí quando a gente já estava lá na frente, bem avançado, né, na negociação, aí o reclamante falou uma daquelas frases que magoam, sabe? Aí eu disse assim para ele, na hora eu tive que recontextualizar, né? Eu disse, não, olha, seu fulano, o que ele quis dizer foi isso, isso e isso. Não foi, seu fulano? Foi. Então, né? É quando a gente faz aquela limpeza da fala, né? Aquela verificação de real conteúdo. Isso tudo é técnica, né? Que a gente está ali para aplicar e para conduzir as partes, então, para esse entendimento. Então, a capacitação, ela realmente é fundamental para todos que atuam no mundo jurídico hoje, porque é aquela transformação que a gente está passando, que você já ressaltou, que quem não for em busca dela vai ficar para trás. Então, o advogado precisa, sim. Vamos colocar também a mão à palmatória, né? Nós também. Eu fiz uma chamadinha de vídeo para a nossa live e falei, olha, vamos falar da conciliação, mas numa perspectiva mais ampla, mais aprofundada. Não aquela tentativa de conciliação, né, que o juiz, que às vezes já está ali há anos, acreditando que está conduzindo a conciliação, e ele simplesmente cumpre a CLT, que determina a tentativa conciliatória, fazendo a pergunta, tem proposta para acordo? Tem colega que às vezes coloca o não na frente, já ajuda colocando não, fala assim, não tem proposta não, né?
Aí é que não tem mesmo, né? É verdade, Então, Amanda, é verdade. a capacitação também dos magistrados. A gente sabe, né, que o tempo do magistrado cada vez mais exíguo, e é por isso que também temos capacitado os nossos servidores, que são, portanto, multiplicadores desse espaço, e daí o crescimento do Sejusc será fundamental como um espaço especializado para esse trabalho. E nosso público, portanto, tem que acreditar nessa capacitação dos nossos servidores. Juízes também estão sendo capacitados. Colegas também. Nesse momento, né, nós estamos no curso pela ENAMAT, Escola Nacional da Magistratura, com mais de 100 colegas. Né? Eles estão fazendo estágio no Sejusc, gente. Colegas que já têm décadas de trabalho estão sentando para comediar com servidores, reaprendendo, né? Muito humildemente, reaprendendo. Então, eu coloco isso aqui também para mostrar que há uma consciência de que falta essa técnica muitas vezes também ao magistrado, né? A Justiça do Trabalho está se readaptando. Aquela história do vocacionado, eu já sei, a Justiça do Trabalho tem vocação. Não, isso tem que ficar para trás, nós temos que humildemente reconhecer que há muito a estudar, né, a progredir nesse campo. E é isso que a gente tem feito. Inclusive, semana passada eu estive no Sejusc de Presidente Prudente, até mandar um abraço para a conciliadora Fernanda. Acompanhei como mosca de parede, acompanhei as audiências com ela. E também tive contato com o colega Fábio Natali. Ele estava nas audiências da Vara, porque estão cumulando, né, agora, né, Vara com Sejusc, que ele me falou. Isso não é o ideal, né? Mas isso, por enquanto, acredito ser circunstancial por questões administrativas, mas acredito que isso venha a ser revisto, torço por isso. Se Deus quiser, porque realmente exige uma dedicação maior o Sejusc. E a Vara também, então para ficar nas duas é bem complicado. Então, essa questão de como a gente enxerga o conflito, né? Muitos enxergam pela ótica de que o conflito é algo negativo. Mas aí você já falou lá atrás, e a gente pode retomar essa fala, o conflito em si, ele traz transformação, tem aquela frase famosa, né, que é no caos, né, que a gente consegue enxergar mudanças, boas mudanças. Enfim, é tudo uma questão de enxergar e de querer tirar a lição, né? De aprender com o conflito. E o advogado pode levar, inclusive, essa fala, né, para o seu cliente, para o seu representado. Eu muitas vezes faço isso, né? A gente, por vezes, detecta empregadores, sobretudo, um pouco contrariados com a situação da reclamação trabalhista, acreditando muitas vezes que está tudo certinho. Quantas vezes nos falam assim, né, Cassandra? Não, mas o meu contador disse que está tudo certo, porque nada contra o contador, né, gente? Mas cada um no seu quadrado. O empresário brasileiro, ele não tem também, às vezes nem cultura, às vezes nem condição de uma consultoria com advogados, com especialistas. A gente não faz advocacia preventiva, isso é muito raro, né? Agora estamos aí falando de compliance, mas isso para grandes empresas. Então, o pequeno, muitas vezes, ele até acredita que está fazendo tudo certo, né? Esses dias mesmo tinha uma negociação envolvendo o adicional noturno, e a interpretação, até onde o contador sabia, é que o trabalho noturno ia até às 5 horas. Então, havia lá uma pessoa que estendia a jornada após as 5 horas, mas o adicional noturno não era pago depois disso, né? Eles pagavam até as 5 horas. E para a gente explicar que, na verdade, o contador deu uma informação que é equivocada, porque a legislação, né, e a própria jurisprudência já traz de outro modo. Então, os advogados podem trazer também esse momento da negociação para normalizar o conflito. A normalização do conflito também é uma técnica. Mostrar para o cliente isso, olha, aqui também é uma oportunidade de saneamento, de correção de algum eventual equívoco na condução, porque não havia intenção, né, de que fosse feito errado, mas há um risco de ser reconhecido realmente esse erro, numa linguagem hipotética, mas é um momento de orientação, tem um caráter pedagógico também envolvido, né? E se a gente tiver profissionais
é, que realmente consigam enxergar com essa técnica, objetividade. A gente sabe que o advogado ele tem a função de representar aquele lado, mas tem que representar dentro de uma ponderação de riscos, de análise do caso, né? Não pode ser aquela defesa apaixonada das teses. Esse é um aspecto que nós precisamos amadurecer também. E aí entra, por vezes, uma outra técnica que utilizamos, que é o choque, o teste de realidade, que é, né, trazer ali ponderações da experiência, com base em referenciais. Eu vejo muitos advogados que na negociação adotam a seguinte fala: não, doutor, eu não vou entrar no mérito, e eu me incomodo com isso. Porque sem entrar, de alguma forma, na discussão de critérios e daí passar pelo mérito, ora, de quem é o ônus, tem ou não tem cartão juntado, o laudo foi positivo ou negativo, a chance de reverter laudo pericial com prova testemunhal. Se a gente não analisar um pouco o mérito, qualquer proposta negocial vai ser o quê? Um valor tirado da cartola. Né? Então, eu realmente aconselho muito, né, que os nossos profissionais passem a se interessar mais sobre a possibilidade negocial como técnica, conheçam o modelo de Harvard, porque, por exemplo, a gente parte daquele primeiro que nós já mencionamos, separar as pessoas do problema, né, Cassandra? Sim. Depois a gente vai focar no... Eita, acho que está travando um pouquinho. Será que travou um pouquinho? Travou um pouquinho, viu, Amanda? Travou um pouquinho. Travou? Vamos lá. Ah, tá. Então, eu estava dizendo que o segundo aspecto seria a gente investigar o interesse por trás da posição, né? A posição é aquilo que eu quero. Mas na negociação a gente vai buscar o porquê a pessoa quer aquilo. Às vezes a chave está aqui embaixo, né? Sabendo o porquê, a gente pode gerar diversas outras opções, e aí é o terceiro princípio, esse de gerar opções, e estabelecer parâmetros, negociar com base em critérios. Né? Então, a gente precisa também se despir um pouco desse dogma, não vou entrar em mérito, que aqui eu estou... Aí a negociação vai ser um procedimento muito aleatório, né? E a negociação qualificada, ela exige que se sigam esses passos e se busque realmente algo que é razoável e justo dentro daquele contexto particularizado, né? Eu costumo estimular essa questão. Essa questão dos critérios, sabe, Amanda? Para evitar essa questão de jogar os valores. Eu digo, doutor, por favor, o senhor poderia apresentar quais foram os critérios utilizados, que aí o seu colega vai poder avaliar, né? E a gente tem conseguido, sabe, bons resultados partindo, né? E leva também a questão, olha, aqui a intenção é que todos saiam satisfeitos. Então é aquilo que a gente busca, né? O ganha, 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 né? Que já fala no ganha. Às vezes ambos têm que sair um pouquinho insatisfeitos, né, Cassandra? Um pouquinho insatisfeito tem que sair, porque são as concessões recíprocas. Exatamente, exatamente. Mas é a questão mesmo de praticar. E você falou uma coisa muito importante, que foi com relação ao advogado não se envolver emocionalmente. Realmente, né? O advogado está ali para defender a parte. Então, ele não é imparcial, ele está para defender a parte. Mas acontece que quando ele se envolve, a ponto de emocionalmente ficar abalado, ele vai prejudicar a parte. Ele vai deixar de ser aquele ajudante e vai passar a prejudicar a parte. E às vezes a gente se depara com essa situação também. E aí vai mais aquela questão, né, de abrir os olhos para isso, olha... Vamos tentar separar o emocional do... Enfim, a gente tem que ser um pouco psicóloga, um pouquinho de cada coisa, né? Essa questão da multidisciplinaridade realmente ela é necessária cada vez mais. E não é na faculdade que a gente aprende isso, né, Amanda? A gente aprende isso depois, a gente vê que as habilidades são realmente muito importantes, outras habilidades que não o conhecimento jurídico, e a gente vai em busca de aprendê-las. Meu primeiro contato com a conciliação, com alguém que falou de conciliação para mim, com brilho nos olhos, foi quando eu passei no concurso em 2004, lá no Rio de Janeiro, e num dos primeiros encontros da Amatra,
A colega já era aposentada, Angélica Gentili. Não sei se você já ouviu falar. Ela era professora de sentença nessa época, lá no Rio. Muita gente que fazia concurso fazia o curso de sentença dela. E ela sempre ia lá na mata, sempre participava dos encontros. E ela, comigo, ela teve assim, a primeira vez que a gente se viu, a gente já teve uma empatia Sintonia. mesmo, uma sintonia, muita coisa, porque ela foi casada com um pernambucano. E quando ela me escutou falar, ela logo lembrou do sotaque, né? E aí ela me disse assim, Cassandra, eu vou lhe dar, olha, se conselho fosse bom a gente não dava, mas eu vou dar esse conselho para você. Invista na conciliação. Sabe por que é tão bom a gente sair de lá mais leve, é tão bom a gente ver no olhar das partes a satisfação. E a gente sabe mesmo, né, Amanda, que o poder de conciliar é das partes. A gente pode fazer todas as técnicas, a gente pode aplicar tudo, mas o poder Sim, de conciliar é das partes. O princípio da sim, autonomia está aí, né? E aí sim. ela disse para mim, é tão bom a gente olhar para eles e ver que eles saem dali satisfeitos. É. E às vezes a gente fica mais tempo na audiência de conciliação, ela me dizendo, né, do que fazendo a sentença daquele caso. Mas invista na conciliação. Aí depois ela ainda disse assim: eu acho que o meu marido terminou a gente não dando certo porque ele me via trabalhando demais. Eu levava muito trabalho para casa. Aí não estava dando para conciliar. Eu Então, peguei aquilo assim, né? Fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu disse, realmente, ela disse, você é casadinha de nova, então você pense direitinho nisso. Divida direitinho o seu tempo, equilibre, para dar tudo certo. Aí tá bom, né? eu amo tudo, tudo na magistratura do trabalho, né? Eu nunca tinha dúvidas sobre atuação nesse segmento. Eu gosto de instrução, eu gosto de sentenciar, né? Eu gosto de quebrar cabeça quando aparece uma coisa nova e como tem aparecido, né? Sobretudo com as mudanças legislativas que nós temos enfrentado. Mas, de fato, aquele dia que eu me realizo como pessoa mesmo, né? É numa negociação bem conduzida, de um caso que eu olho e falo, isso aqui não pode ser de outra forma, né? E isso aparece, a Justiça do Trabalho ela é repleta de lide psicossocial. Não é só a lide jurídica que está ali, o advogado ele também tem que ter esse olhar ampliado para entender o conflito na sua íntegra, né? Então, eu já ouvi frases do tipo de advogados também, dizendo assim, hoje eu resgatei a minha crença na justiça, né? Uma situação que envolvia uma reclamante com medida protetiva Maria da Penha. Nós chamamos o advogado do criminal para participar da terceira sessão de mediação e na terceira a gente resolveu tudo, até a divisão dos bens do casal, né? E seriam vários os casos aqui que eu ficaria, minha amiga, conversando, né, noite Contaria adentro, vários mesmo. né? E todas nós temos. Então, invista nisso que a gente ganha o dia. Eu só queria, talvez, alertar, não sei se tem É o perguntas aqui tempo. Faltam seis participantes. minutinhos para 1 hora. Seis Vamos às minutinhos. perguntas. Vamos às perguntas, pessoal. Quem quiser perguntar, pode mandar que eu estou aqui tentando acompanhar. Eu vi muita gente cumprimentando, viu, Amanda? Muita gente aqui Agradeço a cada um, deu para ir, agradecendo, não deu para ir cumprimentando, ali falando um a um. concordando. A gente fica tão envolvida, pessoal, mil desculpas, porque eu realmente fico tão envolvida aqui com a conversa que eu termino não acompanhando muito aqui os comentários, mas está aberto aí para perguntas, tá? Podem perguntar. E outra questão, Amanda, é o seguinte: essa leveza, né, que trabalhar dessa forma mais humanizada traz para a gente também, porque senão a gente termina absorvendo muito daqueles conflitos, muito aquela energia pesada que a gente sabe que chega por ali, né? Então, quando a gente adota uma postura mais leve, também faz bem para nós mesmos. E a gente É. tem muitos anos ainda de magistratura pela frente, então a gente precisa seguir leve, né? E trazendo E, leveza também para aqueles que chegam ali, os advogados às vezes muito atribulados, muitas audiências, uma atrás da outra. não está fácil para ninguém, É, gente, né? A gente tem que ter esse carinho de saber Agora, que não na telepresencial, eu percebo que muitos estão preferindo, porque não precisam sair do seu escritório, não tem aquela movimentação de sobe e desce no fórum, Uhum. e eles ficam mais tranquilos. Deixa eu ver se aqui tem uma perguntinha.
O advogado precisa mensurar, eu acho que está compartilhando aqui, o advogado precisa mensurar os riscos dos litígios para poder contribuir para uma boa negociação e assim um acordo eficiente para seu cliente. É verdade, né? A E análise de agora, risco com é a fundamental. liquidação da inicial também, né, Cassandra? Esse foi um ponto. Liquidação, assim, ainda que por uma estimativa séria, né, mas Sim, a gente tem essa mudança da reforma, ela acaba sendo mais positiva, porque antes a gente tinha valores, às vezes, exagerados, que criavam uma expectativa no autor muito além da realidade do processo, né, gente? Então, não há nada de errado em, como foi colocado aí pelo nosso participante, ponderar riscos, analisar o caso com aquele certo distanciamento. A Cassandra falou muito bem, o advogado não é imparcial, mas ele tem que conseguir manter um distanciamento, uma frieza de análise técnica para conseguir dar a melhor orientação. Quer ver um momento que é desperdiçado? O pós-instrução oral. Eu sempre volto, o bom advogado que entende o ônus da prova, que realmente está compreendendo o processo, ele vai saber direitinho. Às vezes aquela proposta que foi feita inicialmente não era interessante, depois da instrução ela é ótima. Aí o e, juiz vira e fala assim, doutor, aquela proposta está mantida, né? Que eu faço assim, em né? homenagem ao juízo, sim. O bom advogado vai saber o que foi, o que não foi provado, e é por isso que a CLT, de modo muito inteligente, traz a segunda tentativa conciliatória ali, né, Cassandra? Antes do Exatamente. encerramento, né? Eu achei Na mais uma perguntinha, viu, Amanda, aqui para Traz pra doutora. gente, então. Doutora Vamos lá. Amanda, qual o melhor momento para o magistrado intervir na negociação do conflito, visando um acordo entre as partes? Eu acredito que na fase inicial mesmo, a não ser que a causa demande alguma perícia, né? Se é situação de perícia, eu acredito também na probabilidade do pós-perícia, que é um elemento ali importante para uma tomada de decisão informada, que é um dos princípios da negociação, tomada de decisão informada, tá? Então, por que no início? Porque aquele processo já com um conflito prolongado, né, já tem um desgaste muito grande das partes. E a negociação, ela visa economia também emocional, não só de tempo, às vezes de valores, mas economia do emocional dos envolvidos, né? Exatamente. Tem outra perguntinha aqui, Amanda. Eu já vou começar respondendo como eu faço. E aí você continua Tá. respondendo. A pergunta é a seguinte: pela experiência de vocês, o que tem tido mais efetividade, mediação ou conciliação? Olha, para o juiz é mais difícil ele ser só mediador, porque a gente está acostumado ali no dia a dia a fazer análise e tudo mais. Então, termina aqui na mesa de audiência. Eu, pelo menos, eu faço assim, eu observo. Se eles já chegam conversando, já tem alguma tratativa, eu digo, olha, doutores, eu estou aqui, estou acompanhando tudo. Na hora que vocês precisarem, eu vou dar minha ajuda, minha parcela de contribuição. Mas quando eles chegam sem conversar, sem dialogar, às vezes sem nem olhar um para o outro, aí a gente começa a fomentar o diálogo. Então, eu digo que eu faço um trabalho que é um mix. Né? Não é só mediação, nem é só conciliação. Vai depender do caso. Só para o público que de repente não acompanha a distinção, né? A conciliação ela seria mais propositiva. O próprio CPC traz essa distinção, a conciliação sendo aconselhada para casos em que não há envolvimento anterior das partes, segundo a lógica do CPC, né? Não há vínculo anterior, portanto seria uma lide, vamos colocar assim, mais superficial, e a mediação para situações em que há uma relação anterior das partes e, portanto, uma probabilidade maior de uma lide psicossocial, demandando técnicas mais aprofundadas. E aí o que Cassandra colocou, na conciliação, o facilitador ele pode gerar a opção, fazer proposta para o acordo. E na mediação, não. Ele trabalha apenas com perguntas, estimulando o diálogo, criando aquele estímulo para que as próprias partes gerem as opções para o conflito, né? Eu também... No nosso processo do trabalho, como são relações, né, que aconteceram já, né, na maioria das vezes, então houve um vínculo, né? Inclusive, outro dia, Amanda, já tem um tempo, uma conciliação muito bonita que eu tive, assim, a alegria de participar, foi um caso de uma doméstica que trabalhou 30 anos numa residência. Eu vou contar de forma resumida, porque a gente já está estourando. Mas então, não vai dar tempo da gente cantar. Vai sim, vai.
Vai porque eu deixei para falar por último sobre essa situação, viu? Da paciência. Que a gente vai, é o que a gente precisa muito como conciliador, como mediador. Vocês, advogados que querem atuar nessa seara consensual, também precisam muito de paciência. Essa questão da doméstica, que eu ia contar esse caso, era uma relação assim totalmente sociológica. Ela está lá no Você Muito Mais Conciliador, que é o perfil que eu mantenho com a minha irmã, tratando dessa temática. Se vocês forem lá e procurarem casos de audiência, vocês vão ver esse vídeo que eu conto bem explicadinho como aconteceu e foi muito bacana. Terminou com um abraço triplo da reclamante, do reclamado e do filho do reclamado, que já era um homem feito, e ela chamava o rapaz toda hora de menino, o menino que eu troquei as fraldas. Coisa mais linda do mundo. E aí todo mundo que estava na sala chorou, inclusive eu, que eu sou uma manteiga derretida. Gente, vamos terminar num clima assim bem bacana de paz, de paciência, que é o que a gente está precisando. Essa pandemia foi um teste para todo mundo. E aí, Amanda, assim como eu, a gente gosta de cantar, né, Amanda? Mas a Amanda, ela toca violão também. Olha que maravilha. Pouquinho. E aí eu pedi para ela, Amanda, vamos terminar com música? Ela fez um charminho. Ai, faz tempo que eu não toco, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, tá bom. Se no dia seu coração pedir, você toca e a gente canta. E aí acho que o coração pediu. Vamos de paciência. Você trouxe essa música que realmente tem tudo a ver, né, com o procedimento de negociação, mediação, conciliação, que precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de sensibilidade, né? E aí quando você falou dessa música, eu vi você cantando, tá lindo lá você cantando, não vai chegar nem perto ali, né, daquele para com isso. Mas eu peguei aqui a cifra para a gente tentar, né? Só para finalizar aqui um trechinho para o pessoal, deixando essa mensagem realmente de humanização, né, do sistema de justiça, sobretudo, gente, nesse momento delicado que nosso país passa, né, a pandemia, ela está, vamos dizer assim, controlada, mas os desafios em razão das consequências que vão ficar ainda vão requerer de nós muito diálogo, muita união, né? Então, fica também esse registro para que a gente tenha perseverança e passemos definitivamente esse momento, aguardando por dias melhores para todo o nosso país, que anda sofrido, né? Que anda sofrido. Muita paciência, né? Muita paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, quando tudo pede um pouco mais de alma, a vida não para, não para. Enquanto o tempo acelera, eu me recuso, passo hora pra a vida é tão rara, tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge do mal. Finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, as esperas do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. É isso, gente. Amanda, muito obrigada. Agradeço imensamente de coração pela Matra, por mim. Vamos marcar uma lá no Você Muito Mais Conciliador para a gente cantar mais também. Aí a gente treina. Aí a gente treina antes, né? Mas foi ótimo, adorei, viu? Ó, nova dupla, TRT 15 e TRT 19, é 19. Botaram 17, mas é 19. Então tá, gente, muito obrigada a todos vocês que acompanharam aqui. Desculpem se a gente deixou de responder alguma pergunta, porque o papo estava mesmo muito bom. E a gente vai fluindo e às vezes fica difícil para mim acompanhar aqui, mas tá todo mundo aqui, ó, dizendo que foi bacana, que gostou da live. E a gente só tem a agradecer, né, Amanda? E pedir a essas pessoas que cada vez mais se engajem conosco,
em prol dessa disseminação da cultura de paz, de conciliação, porque é um trabalho de formiguinha, né? Exato. Todo dia a gente faz um pouquinho e Cada faz um tem a sua importância, né, nesse processo. isso, Eu espero exatamente. vocês também, quem eventualmente ainda não me siga lá também na minha página, Claro. a Barbosa Prof, né, com conteúdos, sobretudo dessa temática, mas também outros conteúdos. Agradeço a todos os presentes, meus alunos, meus amigos, e, sobretudo, a Matra 19 pelo convite, Ó, muito honroso. acabei de mandar o seu aqui nos comentários, já, @a Barbosa Prof. E é isso que a gente precisa, engajamento e prática. Todo dia a gente praticar um pouquinho para ir melhorando e a gente vai chegar lá, viu? Porque água mole em pedra dura, né, Amanda? A gente chega lá. Beijo Estamos no grande. caminho. Um beijo, gente, Beijo, então. beijo, Tá? Uma beijo. ótima Tchau. semana para todos. Vou Saúde. tentar deixar salva aqui a live, viu? Que faz tempo que eu não faço isso, mas eu vou tentar aqui. Beijo. Tá bom, querida. Beijo, gente. Obrigada.